Hoje vamos refletir sobre a visita dos magos. Vamos lá? A Bíblia registra o seguinte, lá no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Vamos falar um pouco sobre isso. A Bíblia informa que após o nascimento de Jesus, uns magos vieram do Oriente para adorá-lo e perguntaram em Jerusalém onde havia nascido o rei dos judeus, conforme acabamos de ler. A tradição brasileira nos informa que esses magos eram três e que eles eram reis em suas distantes nações. Essa mesma tradição informa que os nomes desses reis eram Baltazar, Melquior e Gaspar. O fato é que a Bíblia não informa esses detalhes. É bem provável que a afirmação de que os magos eram três esteja baseada no registro de que eles trouxeram três presentes: ouro, incenso e mirra. Daí surge uma outra questão: por que os magos trouxeram esses presentes? Qual seria o significado de cada um deles? Vamos pensar juntos sobre isso, sobre essa questão. Os magos eram gentios estudiosos, conhecedores principalmente da astronomia, e ao verem aquela estrela extraordinária, foram dados a conhecer de que algo muito importante havia acontecido. Viajaram até Jerusalém e procuraram por um rei que acabara de nascer. Queriam não somente visitar aquele bebê, mas queriam adorá-lo. Ao encontrarem o menino, prostraram-se como quem honra a Deus e o adoraram. Entregaram em seguida os presentes que traziam. Ao menino ofereceram ouro, da mesma forma que alguém paga tributos a um rei. Ao menino ofereceram também incenso, como quem ora a Deus, através do suave aroma de sua fumaça ao ser queimado. Ao menino ofereceram ainda mirra, como quem prevê quão útil seria aquele presente na morte daquele que acabara de nascer. Essas revelações que os magos entenderam claramente sobre aquele menino nunca foram entendidas pelo povo judeu, embora as tivessem ouvido todas através de seus profetas. Miqueias, um dos menores, profetizou que um rei viria quando disse o seguinte: e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Um rei de Israel, profetizado por Miqueias. Isaías, um dos maiores, profetizou que o Deus conosco viria, quando disse o seguinte: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Pois um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será Deus Forte. Isaías profetizando a vinda do próprio Deus à terra. Daniel, um profeta do exílio, profetizou a morte do Salvador. Diz ele: depois das 62 semanas será morto o ungido. Davi descreveu a morte de Cristo, do Cristo de Deus, quando disse: derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte.
As revelações feitas aos magos de que eles se prostrariam frente ao Rei dos Reis, ao Filho de Deus e ao Cristo que seria morto, foi obra do Espírito Santo de Deus, que se manifestou através daquela estrela brilhante ali no Oriente. O próprio menino um dia diria a um apóstolo seu sobre afirmações do mesmo teor. Disse ele: essa verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas por meu Pai que está nos céus. Gente boa, da mesma forma podemos afirmar que o Espírito Santo é aquele que revela ao nosso íntimo as verdades sobre o Rei Sublime, sobre o Filho de Deus e sobre o Salvador. Portanto, abra o seu coração para esta influência santa, visto que essas revelações não têm fronteiras. Essas verdades eternas foram reveladas pelo Espírito Santo para uns homens vindos do Oriente, da Pérsia, da Arábia, da Mesopotâmia, da Índia, não sei, ou de outro lugar qualquer. Elas foram reveladas também ao apóstolo Pedro e podem ser reveladas pelo Espírito Santo de Deus inteiramente para você, aqui no Brasil, aqui em Americana, aqui e agora. É isso aí, gente boa. Um bom dia para todos vocês. Tchau, tchau.